É o Vida e Saúde de volta. Que bom que você está aqui com a gente aprendendo conteúdos importantes que podem trazer transformação e restauração de saúde. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre fatores que causam transtornos na saúde mental das pessoas que estão na terceira idade. Para falar sobre esse assunto, a gente está aqui com a Vivian Araújo. Ela é psicóloga lá do NASP Campus 1. Obrigada pela participação e pela presença, viu, Vivian? Obrigada a vocês pelo convite. Vivian, os idosos estão mais propensos a desenvolver problemas relacionados à saúde mental? Olha, depende de que idoso a gente está falando. Hoje, no Brasil, a gente considera idoso pessoas com mais de 60 anos. Que hoje uma pessoa com 60 anos está super ativa, Verdade. super tocando a vida sem grandes dificuldades, né? Mas existem pessoas que às vezes têm uma saúde mais debilitada, mais algum tipo de complicação mais física, essas coisas todas. Então, essa debilidade, essa fragilidade podem causar algum tipo de transtorno mental, mas não é uma regra, né? Eu tô velho, logo tô propenso a ter algum transtorno mental. Graças a Deus, e se depender da gente do Vida e Saúde, a gente vai prolongar essa faixa etária aí para mais para frente ainda. Uhum. Vivian, é o seguinte, os idosos, o pessoal que está na terceira idade costuma tomar muitos medicamentos. Uhum. Será que de repente esse uso de medicamentos também não influenciaria nesses transtornos? Olha, o que a gente tem das pesquisas hoje que são apresentadas para a gente, isso não está diretamente relacionado. Às vezes é mais fácil relacionar o não uso dos remédios do que ao uso. Ótimo. Então, por exemplo, quando eu deixo de me cuidar, né? Então eu deixo de tomar o remédio, então eu vou ter uma complicação. Porque, por exemplo, se eu tenho pressão alta e não tomo o meu remédio adequadamente, eu corro um risco maior de ter um AVC. Uhum. E aí, por conta disso, posso ficar mais tempo no hospital, vou poder ter algum tipo de paralisia, alguma sequela, e aí isso vai me levar a algum transtorno, né, mental, porque daí eu vou ficar mais isolado, sem condições de fazer aquilo que eu fazia antes. Será que a gente consegue, então, precisar quais são, então, os fatores de risco para esses transtornos mentais na terceira idade, Vivian? O que a gente tem... Um dos principais é a questão do isolamento social. Então, por exemplo, o idoso, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai tendo algum tipo de perda. Então, por exemplo, a gente tem algumas perdas auditivas. Então, se eu começo a não escutar direito, eu começo a não conseguir me relacionar com as pessoas, porque eu não escuto o que elas falam, elas não me entendem, às vezes não têm paciência. E por conta disso eu vou me isolando. Dos dois lados, na verdade, né? O idoso passa-se... E a gente está chamando de idoso aqui, mas é um termo... mas a pessoa, vamos chamar o indivíduo, ele acaba se isolando, mas as pessoas também acabam ficando mais na retaguarda porque não querem causar aquele atrito, às vezes não tem paciência também. Sim, às vezes não tem paciência. A vida hoje está muito corrida, agitada, né? E aí, para eu ter tempo, para escutar, para pedir para a pessoa repetir, então às vezes a gente não tem esse tempo que o idoso, por exemplo, com problema auditivo, vai precisar, né? Então, por conta disso, eles acabam se isolando. Tá. E nessa questão do isolamento social, eu passo a não ter o convívio com as pessoas, daí eu passo a, então, não ter os bons momentos com as pessoas, e isso pode ser, por exemplo, um fator de depressão. Olha só, então já é um problema que vai afetar a saúde mental. Que outros problemas a gente teria? Que outros fatores a gente teria, Vivian? Uma das coisas está relacionada diretamente à questão do envelhecimento em si. Tem muitas pessoas com dificuldade em aceitar a questão do envelhecimento, né? A gente tem, o envelhecimento não tem só coisas muito boas, mas também não tem tudo muito ruim. E quando às vezes, por exemplo, eu tenho já mais idade, uns 70, 80 anos, e por exemplo, eu tenho mais dificuldade no andar, né? Porque não é que eu deixei de andar, eu ando mais devagar. Ok. Né? E aí eu começo a me sentir mal porque eu não faço o que eu fazia antes. Né? Então eu começo a me cobrar e a me exigir coisas que a minha realidade hoje não me permite. E aí isso causa maior sofrimento. Então, né? Uma indicação seria essa questão mesmo de se adaptar a essa realidade. É difícil, porque às vezes também a pessoa... A Vivian deu um exemplo aqui, que é a locomoção, andar.
mas aí também tem dirigir e realizar outras funções importantes que a pessoa desempenhou a vida inteira muito bem e agora ela precisa começar a respeitar as limitações que o cansaço do corpo natural tá exigindo, tá cobrando. Não é que esse cansaço, essas questões naturais não são impeditivas. Elas só vão precisar de uma nova adaptação. Olha só, interessante. Né? Eu não vou parar de dirigir, eu não vou parar de andar, eu não vou parar de fazer minha atividade física que eu gostava, só que eu vou precisar fazer de uma forma diferente. Certo. Vamos pensar o seguinte, então, quem convive com o pessoal da terceira idade, o que dá para fazer? Vamos começar pelas crianças e adolescentes, por exemplo. Então, uma das coisas que a gente tem hoje no estudo da gerontologia, que é aquilo que eu venho estudando ultimamente, é a questão do que a gente chama de intergeracionalidade ou transgeracionalidade, que é o convívio entre gerações diferentes. E os estudos vêm apontando que isso é ótimo para ambas as idades, tanto para os idosos que convivem com as pessoas mais jovens, quanto para as pessoas, porque a troca da experiência, a troca dos saberes, isso estimula, né, essa questão do desenvolvimento pessoal e da construção pessoal. Talvez um bom exemplo disso, a Lelê, que é uma das assistentes aqui do Vida e Saúde, estava comentando que a avó dela é uma pessoa super ativa, super bem, com já avançada em idade, 90 anos, ela tá me lembrando aqui, e ela faz atividade física, viaja, aproveita muito. Aí ela me contou que uma das amigas da Lelê gostava muito de passar tempo com a avó dela. E aí eu pensei, né, mas o que ela faz? Minha avó ensina ela a costurar, ela fica escutando a minha avó. Quer dizer, a troca não é só um auxílio da pessoa mais jovem, o idoso também se sente útil. Sim. E tem uma questão também que, assim, o idoso vai ensinar essas questões que não são mais tão reais pra gente. Tipo, crochê, o bordado, por exemplo, hoje a maioria das pessoas não aprende, mas que o pessoal que hoje está com mais idade, eles já aprenderam. Mas os mais novos podem aprender, por exemplo, o uso de tecnologia, né, que hoje é fundamental para a nossa vida ali em sociedade, para a gente conseguir, por exemplo, ir ao banco, né? E aí o jovem pode ter essa possibilidade de troca, só que ambos os indivíduos têm que estar disponíveis para troca. Certo. Né? Porque isso demanda tempo. Exatamente. Isso demanda dedicação. Interesse real nas coisas. Então, isso é aquilo que a gente pode fazer para o idoso, é se interessar por ele enquanto pessoa, independente de ser a idade que ele tenha, mas aquilo que ele tem de bom, ou aquilo que ele tem como qualidade. Queria que você falasse um pouquinho agora, Vivian, do papel da família. A gente está falando aqui, você falou um pouquinho da interação entre as gerações, mais jovens com os mais velhos. E a família, que é quem convive mais diretamente? Hoje a gente tem agora uma nova configuração familiar, né? As famílias diminuíram, né? A gente tem as pessoas tiveram menos filhos e agora a gente tem idosos com menos possibilidade de convívio familiar. Então, o número é reduzido. Mas que é muito fundamental também essa questão da convivência. O que a gente precisa estar atento é que, assim, não é porque a pessoa ficou idosa que a pessoa vai deixar de ter o histórico que ela teve antes. Né? A gente, infelizmente, por exemplo, a gente tem uma pesquisa de uma das colegas que estudou comigo, ela pesquisou os idosos que estavam no hospital e que não tinham as visitas da família. E foi tentar entender o porquê disso. E muito um pouco por conta da relação da história que eles tiveram antes. Né? Então, a gente pensa hoje mais numa construção de envelhecimento, numa construção saudável da família, para que quando a gente envelhecer, né, quando a gente tiver essas coisas, a gente possa ter um bom relacionamento. Quer dizer, é uma espécie de até planejamento, dá pra gente usar essa palavra? Hoje a gente fala mesmo no planejamento da velhice. Agora, o senso de utilidade é muito importante nessa fase da vida, porque a pessoa ela pode até perder um pouquinho, limitar um pouquinho as atividades no sentido de rapidez, de agilidade, mas ela não precisa ficar também uma pessoa que não realiza nenhuma tarefa em casa, por exemplo. De forma alguma. Dá pra gente designar alguma coisa para os idosos fazerem? O que a gente tem hoje como um dos elementos para um envelhecimento saudável, até dito pela Organização Mundial da Saúde, é a questão da autonomia. Né? A gente tem que estimular a autonomia nos nossos idosos. Aquilo que for possível que ele faça e que ele faça sozinho,
A gente tem que estimular que faça. Não é porque agora, de repente, ele fez. Cozinhou ele fazia a vida tudo. inteira. Exatamente. De repente, ele fez 70 anos, não, agora não pode mais ligar o fogão. A pessoa, por exemplo, não está tendo nenhum tipo de restrição, não está com nenhum prejuízo cognitivo. Por que agora, então, a gente vai impedir que ela faça alguma coisa que ela continua com condições de fazer? Quando a gente estimula a autonomia, ela é fundamental para a qualidade de vida. Né? Quando a gente consegue perceber que a gente ainda é capaz de fazer as coisas, quando a gente ainda tem uma utilidade, né, um valor para aquilo que a gente está fazendo, a gente tem uma qualidade de vida melhor. Né? Isso independente da idade, ainda mais com as pessoas com mais de 60 anos, ou que a gente chama de idosos hoje. Vivi, agora é o seguinte, uma outra coisa que tem crescido muito são as atividades, vou chamar aqui de extracurriculares, as terapias, as atividades ao ar livre para a terceira idade, as academias ao ar livre para a terceira idade são famosas em quase todas as cidades do Brasil. A gente tem aqui aquelas máquinas interessantes. Qual é o papel disso tudo que está cada vez mais atual para o idoso e para a saúde mental? Então, isso é muito importante para um idoso que gosta disso. Uma das coisas que a gente precisa sempre prestar muita atenção é na questão da individualidade. Certo. Então, por exemplo, eu fui uma pessoa durante toda a minha vida que eu nunca gostei de atividade física. Por exemplo, então eu gostava mais de leitura, né, de assistir um bom filme, de ver programas diferentes. Não vai ser só porque agora eu sou idoso que eu vou, de repente, começar a participar e gostar, por exemplo, dessa academia. Mas não é uma regra. Não é uma regra. Então, às vezes a gente tem uma cobrança, assim, por exemplo, não, porque o senhor tem que ir para a academia, porque vai ser muito bom. E a pessoa não consegue se imaginar ou qualquer coisa muito boa dentro daquela situação. A gente entende que o exercício é muito importante, a gente entende que a questão, né, da alimentação, do cuidado é muito importante, mas às vezes cada um se cuida de um jeito. Um prefere se exercitar menos e vigiar mais a alimentação. Certo. Outro prefere, né, não cuidar tanto da alimentação e valorizar a questão da atividade física. Agora é o seguinte, e quando a saúde, o corpo realmente sofre alguma debilidade, alguma limitação, como é que a gente faz para manter a saúde mental em dia, em ordem? Então, a gente depende muito daquilo que da limitação que a gente tiver. Né? Então, se a gente tem uma limitação física, a gente vai precisar, por exemplo, pensando em como manter a autonomia, a gente vai precisar de adaptações na casa, para que a pessoa continue conseguindo se levantar e se sentar, fazer as próprias atividades. E aí, ela conseguindo fazer, a gente consegue manter uma saúde mental, né? Mas aí o que a gente tem que prestar atenção, que daí é uma outra debilidade, por exemplo, se a gente for levar em questão as demências, né? Porque daí a gente tem um outro tipo de prejuízo, né? Um prejuízo cognitivo e que ele é importante e que ele é gradual. Então, ele começa com menos prejuízo e vai aumentando isso ao longo da vida. Existe alguma coisa que a gente possa fazer, quem convive com os idosos, alguma coisa que a gente possa fazer para evitar o problema ou para conviver com o problema? Hoje a gente tem já muitos estudos falando da importância da estimulação cognitiva. Existem exercícios que ajudam a gente tanto a retardar a possibilidade do surgimento da demência, como as pessoas que já tenham demência, para que a gente retarde o desenvolvimento dela. Então, esses grupos, esses exercícios de estimulação cognitiva são muito importantes. E não são exercícios complicados, né? São exercícios que vão facilitar a tua vida ali no dia a dia. Legal, a gente já tem falado a respeito de alguns desses exercícios por aqui. Você que quer saber mais um pouquinho, pode acessar daqui a pouquinho novotempo.com/vida e saúde, mas não agora, porque agora você precisa continuar acompanhando a nossa conversa aqui. Seguinte, muitas vezes, você falou de uma coisa interessante, às vezes a gente quer forçar, olha, você precisa fazer tal coisa, ou você não está entendendo como é que as coisas são, isso acaba também deprimindo aquela pessoa o familiar ou a pessoa da nossa convivência, mas ao mesmo tempo a gente precisa aprender a lidar com o idoso, como acalmá-lo,
como fazê-lo entender a sua nova realidade, a sua nova situação. Meu pai viajou a vida inteira, me levou para os melhores lugares do Brasil, era uma pessoa que gostava de dirigir, mas agora ele está com os reflexos mais limitados. Como falar para ele, como mostrar para ele que a gente pode continuar tendo esse prazer da vida, mas agora com certos cuidados? Essa é uma das tarefas mais difíceis que a gente tem, né? Para mostrar para o outro que as coisas não são exatamente como elas são. Então é um trabalho sempre em conjunto, a gente vai precisar falar, né? Mas a gente também tem que ter uma questão de trabalhar a questão do respeito à vontade do outro. Né? Se a pessoa não tem nenhum prejuízo cognitivo, ela consegue, ela está ciente daquilo que ela está fazendo, a gente tem que trabalhar essa questão da gente respeitar as escolhas que ela faz também. A gente vai orientar, a gente vai dar as informações que são precisas, né? A gente não vai deixar de fazer. E aí a gente vai trabalhando essas questões da nova realidade que se apresenta. Né? Porque às vezes quando a gente fala em envelhecimento, a gente fica muito preso àquilo que não se pode mais fazer. É verdade. Né? Igual quando a gente fala de dieta, não posso comer isso, descobri que sou alérgica, não posso comer um monte de coisa. Mas, poxa vida, você tem uma infinidade de outras coisas que talvez eu não estava habituada. Isso. Então a gente, em vez de trabalhar com a questão da perda, da gente trabalhar com as questões das potencialidades. O que ainda pode ser feito? Poxa, você parou de trabalhar, você tem tanto tempo agora para fazer as coisas que não queria, não podia. Sim. Né? E o que a gente pode então fazer? Então, como é que a gente se organiza para isso? Vai deixar de viajar? Talvez não dê, então, mas precisa ser dirigindo? Né? A gente tem alguns outros meios de transporte, as coisas hoje... novo hobby. Um novo hobby, novos aprendizados mesmo, né? Tá certo. O que a gente tem hoje de uma escritora francesa muito importante na questão da área do envelhecimento, que ela diz que o que faz do envelhecimento saudável é a pessoa manter um projeto de vida, seja ele qual for, mas adaptado à nova realidade dele. Né? A cada fase da vida, a gente estabelece um novo projeto. Né? A gente quer fazer uma faculdade, a gente quer constituir família. E quais são os projetos que a gente vai fazer depois que a gente estiver mais velho? Ótima dica, gostei bastante. Então, ter essa perspectiva sempre à frente. Isso. Vivian, muito obrigada pela participação, viu? Que Deus te abençoe. Muito obrigada a você. Espero ter ajudado de alguma forma. Com certeza. Olha só, a gente vai para o intervalo agora. Na volta vai ter culinária por aqui. Você vai aprender uma receita de tempero caseiro delicioso. Não sai daí, a gente já volta.